Só que o que acontece, né? Como eu falei para vocês, algumas pessoas elas não acreditam muito no comitê, tá? De certa forma, tá? Em algumas situações eu até entendo, né? Porque realmente existem comitês, né? Grupos de trabalho, né? Para outros temas dentro de uma empresa, que às vezes esses comitês, esses grupos, eles não funcionam de uma forma adequada. Do tipo, existe um comitê, por exemplo, para tratar aqui vou dar um exemplo hipotético, tá? Da privacidade, né? Da questão da privacidade. Aí, beleza. Aí, quando a gente começa a acompanhar, às vezes, a reunião desse comitê, poderia ser qualquer tema, tá, gente? E aí, o que acontece? São reuniões semanais, né? De 1 hora. E aí, quando começa a reunião, é assim: os primeiros 10, 15 minutos é esperando o pessoal que precisa participar da reunião não chegou ainda. Aí chegou todo mundo, aí vem o papo, né? Pô, fulano tá voltando de férias. O time de futebol ganhou do outro, mais 5, 10 minutos. Quando a gente vai ver, tá? A reunião do comitê, ela já começa realmente para valer depois de 20, 30 minutos. E aí sim é pouco tempo para discutir. E geralmente, quando é assim, não tem uma pauta definida, né? O pessoal não faz uma ata. E aí, óbvio, gente, não tem como dar certo. Tá? Eu vou falar mais na frente aqui de um documento importante, que é o regimento do comitê. Tá? Mas, tirando isso, né, quais são as características, né, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, né, ou a própria empresa fala, comitê não. Eu não tenho uma, vamos chamar assim, uma governança de dados e nem uma vontade de ter uma governança de dados democrática. Eu tenho, ao contrário, eu tenho uma autocracia, que é o quê? O time de dados, ou o time de governança de dados, né, é que vai definir tudo. A decisão final é sempre desse time. E a gente sabe que quando a gente trabalha assim dentro de uma empresa, com pessoas que têm ali as suas expectativas, muitas dessas expectativas ligadas ali, né, à questão pessoal e também da área onde aquela pessoa atua. Então, não tem como dar certo. Tá? Então, é muito do tipo, olharem, pois siga. E aí, rezar para que aquilo ali realmente seja cumprido, que na maioria das vezes não é. Tá? Então, é a visão não democrática das coisas. É engraçado que às vezes a gente vê um modelo de governança bem autocrático, né? E o pessoal fala em democratização dos dados. Né? Nunca vai ser democrático. Né? Os objetivos da governança de dados, né, da gestão de dados, da governança de dados, eles não foram estabelecidos, então as pessoas, né, elas não sabem por que governar dados naquela empresa. Aí elas vão para um comitê, por exemplo, elas vão participar de reuniões de um comitê sem saber muito o que é esperado delas ali. E, infelizmente, né, as pessoas às vezes falham nisso aqui. Elas não deixam claros quais os objetivos da governança de dados. A questão muito técnica, então, você vê, né, temos a governança de dados aqui na casa? Temos. Né? O que a governança de dados faz? Ela documenta aqui os metadados. Aí ela está documentando um legado aqui enorme. E só isso. E aí faz sentido ter um comitê? Não. Como também não faz sentido chamar isso de governança de dados. É gestão de metadados. Ponto. Tá? Falta de perfis de governança de dados adequados. Então, por exemplo, em um comitê, né, eu vou falar aqui alguns formatos no próximo slide, né, vou falar de um formato clássico, onde a gente tem um comitê executivo, e a gente vai ter um comitê tático. Né? E a governança de dados ela vai participar desses comitês no executivo como uma facilitadora, e no tático, muitas vezes, com uma visão de liderança. Mas a decisão não é somente dela, tá? Mas eu vou falar mais disso lá na frente. Então, por exemplo, quando a gente fala em um comitê executivo, eu tenho que ter no time de governança uma pessoa que
não vai tremer quando tiver em uma reunião, por exemplo, conversando com pessoas de nível de diretoria. Lembrando, o comitê executivo deve ser formado por pessoas do patamar executivo da empresa. E aí eu vou colocar, por exemplo, ali um analista que não está habituado a conversar com esse tipo de público, não vai dar certo. Por isso que eu bato sempre na tecla de que, olha, tem que ter um consultor cascudo, uma pessoa cascuda em governança de dados. Porque chega numa hora dessa, né, em atuar, por exemplo, em um comitê executivo, não tem perfil. E aí o que acontece? O pessoal vai olhar, né? Eu falo assim, pô, essa equipe aqui é muito fraca. É isso que o pessoal vai pensar, gente. Ninguém vai pensar, a pessoa está começando uma oportunidade, ela vai ter um desenvolvimento. O diretor que está ali vai olhar, pô, essa pessoa não fala direito, ela não pondera as coisas, a gente está falando, ela está ali, né? Parece um bonequinho, né? Fica, cara, eu quero alguém aqui para botar o contraponto, para puxar o debate, para mostrar os prós e os contras, sem titubear. É isso que é necessário. E aí as pessoas, no seu inconsciente, reconhecem isso, não admitem, e aí falam, a gente não vai ter comitê. Tá? Distanciamento do negócio. Então, quando a gente está, e aqui está até paralelo, né, no foco técnico em D+I, quando a gente está distante do negócio, o comitê também fica meio que sem ter sentido. Por quê? Eu estou governando para o negócio da companhia ou estou governando para o time de governança de dados? Essa é a pergunta que toda equipe de governança de dados ela tem que fazer pelo menos uma vez no mês. Estamos trabalhando para quem? Para nós, time de governança de dados, ou para negócio? Se o time não estiver trabalhando para negócio, faz sentido ter uma área de governança de dados? Né? E óbvio, né? É uma coisa ainda nova e tem muita gente que fala besteira. Né? Então tem muita empresa que assessora mal. E aí fala, não vamos colocar um comitê agora. Não, deixa isso aqui para depois. Né? Não, tem uma pessoa muito boa aqui que vai alavancar, vai ser um advisor. Né? É um nome que muitas usam, né? Vai ser um advisor aqui dentro. Quando você vai ver, cara, é um analista pleno ali. E aí não é interesse se expor. Né? Aí a empresa fala, não, comitê agora não. Mas é necessário. Tá? Então, geralmente, quando a empresa não tem um comitê, esses são os motivos, tá? Pode ter outro aqui que eu não lembrei? Pode, mas esses aqui são os principais, tá?